Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos ver mais uma carta que o Senhor Jesus enviou à sua igreja. Carta à igreja em Tiatira. Diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ou seja, o Senhor Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, que vê tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, nada está oculto aos olhos de Deus. E diz mais, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa que as primeiras. Você vê que era uma igreja de fé, que era uma igreja que tinha obra, que era uma igreja que perseverava, que tinha amor. Era uma igreja de Deus, era uma igreja sincera a Deus. E diz mais, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja que Deus tinha contra aquela igreja, que ela tolerava a idolatria, ela tolerava a prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? Adorar outros deuses, adorar outras coisas, cultuar outros deuses, cultuar outras coisas. E não é o que tem acontecido hoje em dia? Você vê que há muitas igrejas sinceras, muitas pessoas sinceras, muitas pessoas que servem a Deus com sinceridade, mas têm tolerado a prostituição espiritual na sua vida. Por exemplo, a Arca da Aliança. Quantas igrejas evangélicas, quantos cristãos têm cultuado a Arca da Aliança? Quantos cristãos têm seguido a Arca da Aliança? Tem se prostrado diante da Arca da Aliança? Veja o que diz a Bíblia sobre isso. Abra aí em Jeremias capítulo 3, versículo 16. Veja o que Deus pensa da Arca da Aliança. Veja o que Deus falou da Arca da Aliança. Diz assim, sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Você vê o que Deus mandou fazer? Esquecer a arca. Deus mandou não fazer outra. Mas não importa o que Deus mandou, não importa o que Deus falou. Hoje tem um monte de gente seguindo a arca, tem um monte de gente cultuando a arca, ou seja, tolerando essa idolatria na vida dela. Pessoas sinceras, pessoas que buscam a Deus com sinceridade, mas não busca conhecer a sua palavra, não busca saber qual é a sua vontade. Por isso que seguem a arca, por isso que não questiona nada. Tudo que manda fazer, faz. Tudo que fala para fazer, faz. Se fala que é um Deus, segue aquele Deus. Se fala que é um santo, segue aquele santo. Não procura conhecer a palavra de Deus, não procura examinar a Escritura.
E a Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Porque na verdade, meu irmão, minha irmã, não é igreja A, igreja B, igreja C, não. A verdade é a palavra de Deus. Se Deus mandou não fazer outra arca, nós não podemos fazer. Se Deus mandou não pensar nela, nós não podemos pensar. Quanto mais cultuar, quanto mais seguir, quanto mais adorar a arca. Você vê como muitas pessoas sinceras estão tolerando as doutrinas de Jezabel, estão tolerando a idolatria na sua vida, estão tolerando, mas por quê? Porque não querem conhecer a palavra de Deus, e até mesmo se lê o que está escrito, não dão ouvido. Para ela não importa o que Deus falou, o que importa é que o líder falou, o que importa é que o homem falou. Seguem a homens, não a Deus. Seguem a homens, não a palavra de Deus. Assim estava aquela igreja em Tiatira, que tolerava a idolatria no meio dela, tolerava que Jezabel a enganasse. E nós não podemos ser enganados. E a única maneira de nós não sermos enganados é conhecer a palavra de Deus. Você vê outro engano também, a adoração de imagens. Quantas pessoas adoram imagens? Quantas pessoas têm imagens? Veja o que a Bíblia diz sobre imagem. Em Êxodo, capítulo 20, lê aí, abre aí, lê na sua Bíblia, é a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 20, diz assim, ó: então falou Deus, ou seja, Deus falou, não é o homem não, é Deus que falou, todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, Deus mandou não fazer imagem nenhuma do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não dará culto a ela, não se prostrarás diante dela. Mas você vê que o que Deus fala para muitas pessoas não importa. O que Deus diz para muitas pessoas não importa o que Deus fala. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que obedecer a Deus e não a homens. Você vê que era uma igreja sincera, e tem muita gente sincera, tem muita gente se perdendo por não conhecer a palavra de Deus, por não dar ouvidos a Deus, tem dado ouvidos a homem. De repente você fala assim: mas quem é você para falar isso? Eu não sou nada mesmo e nem quero ser, sou um simples servo de Deus, nada mais que isso. Mas você devia questionar também aqueles que ensinam você a adorar a imagem, aqueles que ensinam você a seguir a arca. Você devia dizer também: quem é você para mandar fazer o que Deus mandou não fazer? Quem é você para ensinar o que Deus proibiu? É eles que você tinha que questionar, porque o que eu estou falando aqui não são minhas palavras, o que eu estou pregando aqui não é o que eu penso, é o que a Bíblia ensina. Então, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, obedeça a Deus, conheça a palavra de Deus, conheça as Escrituras, porque a verdade é a palavra de Deus. E diz mais, ó: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adultera, caso não se arrependa das obras que ela incita. Você vê, Deus ele vai pesar a mão, tanto em quem incita,
como quem segue a idolatria. Por isso que nós temos que servir somente a Deus, buscar e adorar somente a Deus. Somente a Deus. A verdade é a palavra de Deus. O que for contra a palavra de Deus, nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar, porque a verdade é a palavra de Deus. E diz mais, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, nós temos que conservar a nossa fé em Deus, na palavra de Deus. Não podemos seguir outras coisas, não. Não podemos seguir outros ensinamentos, não. O Senhor Jesus já ensinou o caminho. O Senhor Jesus já mostrou o caminho. Não há outro evangelho, não há outro Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É o que a Bíblia ensina. Eu sei que a religião ensina um monte de coisa, eu sei que por aí há um monte de caminho, mas a Bíblia ensina que há só um caminho, e eu vou pela Bíblia. Vá pela Bíblia também, porque a verdade é a palavra de Deus. E diz mais, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer, aquele que guardar até o fim a palavra de Deus, Deus, ele vai dar o que ele prometeu na sua palavra, a vida eterna, a salvação. E é isso que nós temos que buscar. Mas essa salvação está no Senhor Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. E nós temos que conhecer a tua palavra, porque a verdade é a palavra de Deus. Eu não prego o que eu penso, eu não sigo os meus pensamentos, não, eu sigo a Bíblia. E o que for contra na Bíblia, eu não sigo, porque a minha bússola é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. E logo mais estaremos lendo outra carta, outro tipo de cristão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.